Olá, primeira série, bom dia a todas e todos, tudo bem? Vamos voltar aí para mais uma aula. Hoje vamos dar continuidade e finalizar esse estudo nosso sobre população. Vou falar sobre as migrações no Brasil. Lembrando que nós dividimos essas aulas em algumas partes para poder facilitar os nossos estudos. E essa vai ser a nossa quarta parte que estamos tratando, que estamos falando aí sobre os deslocamentos populacionais, os vários deslocamentos aí das pessoas ao longo do tempo, no espaço. Falei que a migração era uma característica, do ser humano, desde que surgiu a face, na face da Terra, era uma característica do ser humano ser migrante, dele se deslocar no espaço, e mesmo depois do processo da Revolução do Neolítico, até os dias de hoje, nós temos ainda comunidades, nós temos como característica realizarmos deslocamentos espaciais, não é verdade? E falei que quando estudamos migrações, é importante nós diferenciarmos as classificações dessas migrações quanto ao espaço de deslocamento, se ela é interna, se ela é externa, quanto à duração, se ela vai ser definitiva ou temporária, quanto à forma, se ela é espontânea, se ela é forçada, se ela é controlada, quanto à legalidade, se ela é documentada, indocumentada. Depois expliquei para vocês os principais tipos de migrações que nós temos: migração pendular, migração de transumância, ou também conhecida como migração sazonal. Falei sobre o êxodo rural, que nós vamos dar até uma ênfase nessa aula agora. E falei também sobre o nomadismo, tá? E nesta aula hoje eu vou dar um pouco de ênfase sobre as migrações dentro do Brasil, tanto no aspecto interno quanto no aspecto externo das migrações, tá bom? Então vamos lá, vou colocar, então vão ser duas telas aqui e à medida que eu for explicando, talvez eu vá escrevendo algumas coisas aqui. Então, pessoal, quando falamos das migrações internas, ou seja, essas que ocorrem dentro de um mesmo país, no Brasil, nós temos que pensar em três grandes razões, tá? Em três grandes aspectos aí, que são os motivadores do processo migratório ao longo do tempo na história do Brasil. Então, quando eu penso nas migrações dentro do Brasil, eu tenho que levar em consideração três grandes razões que foram motivadoras para que elas ocorressem. Pensando então no aspecto histórico, em termos históricos, desde a época do Brasil colônia, tá? Nós podemos observar, e vocês já estudaram isso, história, e já viram também algumas coisas referentes em geografia, desde o Brasil colônia, o Brasil ele passou por ciclos econômicos. Então, o primeiro ponto que você vai anotar aí, como um principal motivador para fluxos, para processos migratórios internos, são ciclos econômicos. Então, pensando em termos históricos, desde a época do Brasil colônia, claramente nós podemos pensar que os ciclos econômicos pelo qual o Brasil passou, foram grandes responsáveis o quê? Pelo deslocamento de pessoas dentro do nosso país. Assim, nós podemos pensar como ciclo econômicos, por exemplo, o ciclo do ouro, que atraiu muitas pessoas internamente para o estado de Minas Gerais. Podemos também pensar no ciclo da borracha, que atraiu muitas pessoas em direção à região amazônica. Podemos também lembrar do ciclo do café, que atraiu pessoas em direção a São Paulo, também um pouco para a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, os ciclos econômicos que o Brasil passou ao longo da sua história, desde a sua época colonial, é um aspecto, é um fator, é um motivador para que ocorressem migrações internas, para que ocorressem deslocamentos dentro do Brasil.
Um outro fator que também é muito responsável pelo processo de migração dentro do Brasil é o fato de nós termos uma grande extensão territorial. Anota mais essa aí, né? O segundo ponto motivador do processo migratório no Brasil é a extensão territorial brasileira, tá? Pelo fato do Brasil ter diferenças regionais muito grandes e essas mudanças, inclusive naturais e associadas a mudanças aí econômicas ao longo do tempo, pessoal, além também do Brasil viver grandes desigualdades regionais, desigualdades econômicas, eu posso citar que esse aspecto também foi um grande motivador para os fluxos populacionais. Então, olha só, ciclos econômicos, extensão territorial, façam que as pessoas se desloquem ao longo desse tempo, e desigualdades regionais. Ou seja, quando eu falo desigualdades regionais, desigualdades econômicas, já que o Brasil também é muito grande por conta disso, e cria-se várias regiões, né? Eu estou falando de um país que tem regiões, que tem estados que são mais ricos e regiões e estados que são mais pobres. E dessa forma, há uma busca das pessoas por melhores condições de vida, de emprego, por maiores salários. E isso acaba, então, levando a um processo de deslocamento interno das pessoas em direção aos estados mais ricos. E esse deslocamento ele ocorre principalmente no Brasil para a região sudeste. Legal? Então, os três grandes motivadores que nós temos aí para os fluxos migratórios no Brasil, os ciclos econômicos, a extensão territorial e, por consequência, as desigualdades regionais, que você pode falar as desigualdades econômicas, né? Que geram de eu ter, então, locais que são mais ricos e locais que são mais pobres. Pensando atualmente, é importante nós entendermos que ao longo do século XX nós tivemos alguns fluxos migratórios que são aqueles mais importantes, aqueles que são mais cobrados, aqueles que são mais falados e são aqueles que você deve saber, que são esses três que eu coloquei na tela para você, que são os fluxos migratórios de 1940 a 1970, de 1970 a 1990 e os fluxos da atualidade, os fluxos hoje. Tá? Então vamos ver cada um aí. Então olha só, esse de 1940 a 1970, o Brasil aí, neste período, ele foi marcado por um enorme fluxo migratório. Né? Esse fluxo migratório deste período aqui, ele também é conhecido na história como migração dos paus de arara, que eu já até falei um pouquinho com vocês em uma das aulas passadas. Os paus de arara. Pau de arara é o nome do veículo, tá, pessoal? Que era usado para transportar esses migrantes. Esses migrantes, é importante que vocês saibam aqui, que eles saíam do Nordeste em direção a quem? Ao Sudeste. Ok? Então eles saíam do Nordeste e iam em direção ao Sudeste. Esses veículos aí, esses paus de arara, eles eram uns pequenos caminhões aí que transportavam esse pessoal sem nenhuma estrutura para transporte de pessoas, tá? Que essas pessoas viajavam na carroceria desses caminhões abarrotadas lá de gente lá, ficava um monte de gente lá, e elas viajavam dias, né, do Nordeste até aqui a região Sudeste, tá? Sem aí estrutura nenhuma, tá? Para isso. Essa migração, pessoal, da saída do nordestino em direção ao Sudeste, conhecido como migração do pau de arara, ela foi caracterizada no Brasil, ela é muito conhecida aí por ser chamada de êxodo rural.
ela é caracterizada por ser um êxodo rural. E é exatamente essa migração que ocorreu no Brasil entre a década de 40 e 70 que foi a grande responsável pela urbanização brasileira, ou seja, pelo Brasil se tornar urbano. Então, responsável pela urbanização brasileira. Agora, olha que interessante. Essa urbanização, perceba, 1940 a 1970, pouco tempo, né? Da saída de muitas pessoas, um grande fluxo de nordestino em direção ao sudeste. Uma urbanização que você pode perceber aí pelo pouco tempo que ocorreu de forma desordenada, tá? E isso causou uma série de problemas estruturais para as grandes cidades aí que estavam recebendo essas pessoas, tá? Principalmente quais cidades que receberam essas pessoas? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Rio de Janeiro e São Paulo. Trouxe diversos problemas estruturais para essas cidades, tá? Que nesse contexto aí, porque receberam muitas pessoas, passaram por uma urbanização rápida, desordenada, sem planejamento, elas se transformaram em grandes o quê? Metrópoles. Então percebam que da noite para o dia, né, vamos dizer assim, abre aspas, né, estas cidades se tornaram grandes metrópoles, né, por conta desse grande fluxo de pessoas, né, que elas receberam aí devido ao êxodo rural, a saída do nordestino em direção ao sudeste na migração conhecida como pau de arara, tá? Então essas metrópoles, ou seja, essas grandes cidades com relações econômicas, comerciais e produtivas com todo o país, essas cidades se tornaram muito problemáticas, tá? Exatamente em função da chegada de muita gente para esses locais, para esses lugares. Eles não tinham estrutura para receber todas essas pessoas. E até hoje nós conseguimos observar os reflexos disso, né? Nessas cidades, tá bom? E os nordestinos, é importante nós entendermos que eles saíam das suas regiões, eles saíam do Nordeste, né, aí na década de 40, 70, basicamente eles saíam então do Nordeste em direção ao Sudeste, basicamente pela seca, uma questão natural, pela pobreza e pelo desemprego. Ok? Então, olha só, eles migravam em direção ao Sudeste, sobretudo por questões naturais e por questões econômicas, tá? Pobreza e desemprego. Nesta época, pessoal, de 40 a 70, o Brasil estava vivendo um processo de industrialização. Nós vamos estudar isso ainda, tá? O Brasil passava pelo processo de industrialização. Tá? Então, a indústria foi um forte motivador, um forte motivador de atração, né, dos nordestinos em direção ao Sudeste. E também, já que as cidades estavam crescendo, o que precisa para construir cidade? Construção civil. Por causa da expansão das cidades. Então isso também foi um fator de atração das pessoas, tá? Construção civil.
porque as cidades estavam expandindo por causa da indústria e por causa das pessoas que estavam chegando. Então, esses nordestinos eles vieram principalmente para trabalhar na indústria e também na construção civil. Tá bom? Eles saíam do Nordeste por causa da seca, pobreza e desemprego e vinham trabalhar na indústria e também na construção civil. Bom, nós tivemos um outro grande fluxo migratório no Brasil que ficou conhecido também, este outro grande fluxo aqui, ficou conhecido como a Marcha para o Oeste. Ok? Então ficou conhecido como a Marcha para o Oeste. E esse fluxo migratório da década de 70 à década de 90, ele pode ser dividido em dois momentos. Então nós vamos dividir ele em dois momentos. Ele tem o primeiro momento do nordestino, do Nordeste, em direção à região norte do Brasil. E nós temos o segundo momento do sul, das pessoas saindo do sul do Brasil em direção ao centro-oeste. Então vamos ver esse primeiro aqui. Então a marcha para o oeste é um fluxo migratório ocorrido da década de 70 a 90 e ele pode ser dividido em dois momentos. O primeiro do Nordeste em direção ao norte, tá? Tendo como grande motivador da saída dos nordestinos em direção ao norte a mineração. Ok? A mineração. Por quê? Foi descoberto nessa região aqui, ó, a famosa Serra dos Carajás. A Serra dos Carajás é a exploração mineral que ocorreu nessa região. Em seguida, né, que se instalou o Projeto Carajás, lá no estado do Pará, né, para exploração de minério de ferro e afins. Tá? Esse projeto ele demandava o quê? Uma grande infraestrutura para isso. Tá? Então foram construídas ferrovias, usinas hidrelétricas, siderúrgicas, e isso acabou o quê? Atraindo muitas pessoas para lá, principalmente os nordestinos. Tá? Então a marcha para o oeste nós tivemos o fluxo de nordestinos indo em direção ao norte, principalmente pela mineração, porque tem a Serra do Carajás, né? Descobriram o minério de ferro e implantaram o Projeto Carajás, tá? No estado. Ok? Temos também a migração dos sulistas, né? Do migrante do sul em direção ao centro-oeste, por conta da expansão da fronteira agrícola. Que chique essa palavra. Opa, desculpa. Meu Deus do céu. Expansão da fronteira agrícola. Que isso, pessoal? O Centro-Oeste, a partir dessa época, ele se tornou o grande celeiro agrícola do Brasil. Ou seja, era a principal área brasileira produtora aí das commodities, né, da matéria-prima que hoje sustenta, de certa forma, a exportação para o Brasil, a exportação que o Brasil, né, tem para o mundo, né, do agronegócio. Tá? Então as pessoas migraram da região sul em direção ao centro-oeste, porque as terras eram mais baratas lá no centro-oeste. Então, os sulistas venderam as suas terras no sul e eles conseguiam comprar mais terras no centro-oeste e acabaram migrando para lá por conta da expansão da fronteira agrícola. Legal? Temos também, então, por fim, o último, o que a gente pode estudar como o grande fluxo migratório brasileiro, que são as migrações atuais, que elas são associadas, então, ao contexto da globalização. Olha que chique. Globalização. Que é o quê? Uma migração que nós podemos chamar, pessoal,
de atração de polos regionais. Vocês já vão entender por que as migrações hoje são assim. Atração, talvez o nome já dê até uma dica, né? Atração dos polos regionais. O que quer dizer isso, pessoal? É uma migração muito dispersa pelo país, de curta distância, e geralmente ela é intrarregional. O que é isso? Dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo estado. Essas migrações, elas acontecem, elas são geradas geralmente pelo surgimento de novos polos de desenvolvimento econômico dentro de uma cidade, né? Vamos supor, tem uma cidade aqui próxima a Belo Horizonte que ela começou a se desenvolver muito, ela oferece uma boa infraestrutura, aí as indústrias migram para aquela cidade e com isso as pessoas migram para ela. Mas aí depois uma outra cidade aqui próxima a Belo Horizonte, né, também vai oferecer uma melhor infraestrutura, oferecer melhores benefícios, aí as indústrias se instalam nela e as pessoas migram para lá. Tá? Então são a atração dos polos regionais, são as pequenas e médias cidades que oferecem, que crescem mais que as grandes cidades e acabam atraindo para elas os investimentos, atraindo as indústrias e por consequência atraem também os migrantes para elas, ok? Então essas são as migrações internas do Brasil. Nós temos também as migrações externas do Brasil. E é importante você entender que as migrações externas do Brasil, desde a década de 70, tá, até os dias atuais, as migrações externas, isto é, o saldo de imigração e de emigração, ele é considerado nulo. Ok? Ou seja, não há uma grande diferença, não há uma grande distância entre os imigrantes que chegam e os emigrantes que saem do nosso país. É quase que equilibrado aí, tá bom? O saldo do que sai e o saldo do que chega em nosso país. Como principais destinos dos brasileiros, nós temos em primeiro lugar os Estados Unidos da América, que não é novidade. Temos o Paraguai e temos o Japão em terceiro lugar. São os principais destinos dos brasileiros, tá? E como principais estrangeiros, grupos estrangeiros que nós temos no Brasil, aí analisando de 1808 até mais ou menos a década de 70, nós temos os portugueses, sem novidade, né? Portugueses. Temos os italianos. Temos também os espanhóis. E também os japoneses, ok? Atualmente, pessoal, vivem no nosso país aproximadamente 713 mil estrangeiros vivendo no Brasil, tá? Sendo que dos 713 mil, né, 207 mil estrangeiros são de países sul-americanos, tá? São os vizinhos nossos aqui, tá bom? Então, assim, um número até expressivo, né, de pessoas vivendo que são da América do Sul. Mas o Brasil é de longe o país que mais recebe na América do Sul estrangeiros, tá? Eu acho que, se não me falha a memória, ele é o terceiro país que mais recebe estrangeiro na América do Sul. Mesmo sendo o maior país, a maior economia da América do Sul, não somos aí o que mais recebemos estrangeiros. As pessoas procuram outros países para morar. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa aula sobre as migrações no Brasil. Espero que tenham entendido. E estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Até a próxima aula. Tchau para vocês.